Boa noite, amigos. Amanhã nós vamos ter eleição em todo o estado e vamos saber de todas as providências que foram tomadas para que essa eleição transcorra normalmente. Nós recebemos com muito prazer e muita honra o doutor Carlos Moraes, que é o desembargador do Tribunal de Justiça e é o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Primeira coisa, o senhor de vez em quando recebe uns telefonemas de pessoas com problema no coração, não? Você é xará de um cardiologista famoso, né? Carlos Moraes. Verdade, João. Vamos dizer assim, às vezes as pessoas até confundem. Data de aniversário, as pessoas ligam para mim e dizem, hoje não é meu aniversário, não é hoje não, é do médico cirurgião, enfim. Eu tive a curiosidade, certa vez, de conhecê-lo. E ele me disse, falando sobre a história da faculdade, que tinha sido aluno do meu avô, doutor Zé Gonçalves dos Santos. Já faleceu há muitos anos. E daí, essa coincidência dos nomes, né? O senhor não resolve o problema dos corações, ele também não resolve o problema na justiça, né? É verdade. Doutor Carlos, tudo pronto para a eleição de amanhã? Tudo pronto. O Tribunal Regional Eleitoral está preparado, junto com o seu corpo de colaboradores, que são os mesários, os juízes eleitorais, o Ministério Público também. Nós já distribuímos os kits de segurança, de higiene. As urnas já foram todas preparadas, de maneira que tudo já está 100% preparado para que a eleição seja realizada dentro da maior tranquilidade possível. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco conseguiu agregar todos os mesários? Sim, são cerca de 81 mil mesários que vão trabalhar, com mais alguns administradores de prédio. Isso vai dar um contingente total de cerca de 85 mil pessoas. O mesário vota? O mesário vota, sim, tranquilamente. Ele vai votar na sessão onde ele está servindo. Em regra, todo mesário que é convocado, ele já é daquela mesma sessão onde ele vai trabalhar. Agora, uma novidade na eleição deste ano é o horário estendido. Começa às 7 horas, né? Exato. Esse horário estendido foi justamente para atender, de certa forma, a prevenção no combate ao coronavírus. Nós ampliamos em 1 hora, de 7 até as 17 horas. Só que das 7 até as 10 da manhã, nós vamos dar preferência ao idoso acima de 60 anos, às gestantes, às pessoas deficientes. Então, nesse horário de 7 às 10, essas pessoas terão, assim, a preferência para poder exercer o voto em primeiro lugar diante daquelas pessoas que não têm essas condições especiais. Doutor Carlos, qual é a orientação que o senhor dá por eleitor? Ele deve ir lá para a sessão eleitoral levando o quê? O eleitor deve também colaborar com a justiça eleitoral nesse sentido. Levar sua máscara, levar sua caneta, levar, se possível, se ele quiser, sua luva, enfim, levar seu documento oficial de identidade ou uma carteira de motorista. Não precisa o título, não é? Não precisa o título. Ele leva o documento oficial, lá vai haver um caderno de votação, onde o mesário vai identificá-lo através da relação dos eleitores. Então, ele vai mostrar a uma distância de 1 metro aproximadamente do mesário, o seu documento oficial. O mesário vai identificar que ele consta daquela relação e vai permitir que ele vote. Mas temos também uma nova novidade para essas eleições. Aquelas pessoas que já baixaram o aplicativo chamado e-Título, poderá então ser esse documento mostrado no aparelho celular e a pessoa vai então poder votar mostrando esse e-Título como se fosse um título virtual. É também reconhecido pela Justiça Eleitoral. E vai facilitar a vida do eleitor, né? Muito. Inclusive, esse aplicativo que se chama e-Título, ele vai permitir também a pessoa, por exemplo, que tem um domicílio eleitoral no Recife, mas que esteja em município diverso,
em outro município, viajando, ele poderá justificar a sua ausência através desse aplicativo, sem necessidade de ir à Justiça Eleitoral. Porque sempre eu me lembro que tem um lugar de justificativa no aeroporto, vai ter? Vai haver também, vai haver aqui no Recife, na sede do Tribunal Regional Eleitoral na Rui Barbosa, no aeroporto também dos Guararapes, mas também cada sessão eleitoral poderá fazer esse procedimento. Já estão instruídos para tanto. Lá vai existir um formulário, um requerimento, a pessoa vai preencher e vai então justificar por que é que não votou. E depois essa justificativa vai ser encaminhada para o cartório eleitoral. Olha, o doutor Federico Neves esteve aqui com a gente e eu perguntei sobre a segurança da urna eletrônica, que era de 100%, ele disse que era de 200%. Ele estava certo? Eu subscrevo o que ele falou e está certíssimo. A urna eletrônica é um instrumento, é um mini computador, vamos dizer assim. Essa urna, para funcionar, ela passa por diversos testes de segurança. E uma coisa importante é que toda vez que ela é alimentada com o nome dos candidatos, os números dos candidatos, todos os fiscais dos partidos, os advogados, o Ministério Público Eleitoral estão presentes nesse ato. E depois disso, ainda um ato que se chama de zerésima. É quando a urna vai ser acionada para votação, o presidente da mesa da sessão eleitoral, ele emite uma espécie de boletim chamado zerésima para mostrar aos fiscais dos partidos que ali não contém voto nenhum. E durante o processo de votação, essa urna, ela não é interligada à internet. Essa urna só recebe energia. Após o processo de votação, é então retirado um flashcard, que é o resultado da urna, e esse resultado é transmitido através de canal próprio do TRE para o TSE. E esse canal próprio, que também não é pela internet, só quem detém esse meio de comunicação é a Justiça Eleitoral, através de várias senhas, de maneira que não há perigo de um ataque cibernético, nem durante o processo de votação, nem após a transmissão do seu resultado. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Carlos Moraes, que é o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu soube, me deram essa informação, de que o senhor, na reunião do tribunal que decidiu sobre essa proibição de manifestações em eventos eleitorais, o senhor votou a favor. Foi uma boa iniciativa isso? Foi uma iniciativa corretíssima, João, porque, perceba bem, o Tribunal Regional Eleitoral, no mês de agosto, já havia respondido uma consulta formulada pelo Procurador Regional Eleitoral para saber como os partidos poderiam proceder durante os atos de propaganda eleitoral. Aglomerações, comícios, passeatas, e gostaria de saber a posição do tribunal. Então, o tribunal respondeu essa consulta e orientou os partidos políticos, os candidatos, para que eles obedecessem o protocolo sanitário que está vigente no estado de Pernambuco. A distância física, uso de máscara, não fazer aglomeração, enfim. Mas, apesar da orientação, os partidos e os candidatos não obedeceram. Então, o tribunal teve que ir mais além, teve que realmente decidir de maneira a impor uma inibição desses atos, porque nós recebemos várias denúncias, principalmente de cidades do interior de Pernambuco, onde estava havendo uma verdadeira aglomeração de pessoas, desrespeitando as regras sanitárias, de maneira que então o tribunal tomou essa decisão e foi correta, porque o maior bem que nós temos é a vida. Então, era
é para preservar a vida. E os partidos poderão fazer, e bem assim os candidatos, suas propagandas através das redes sociais, através do guia eleitoral, como se chama, através da televisão, através dos rádios, enfim, promover seus debates internamente, respeitando o protocolo sanitário, mas aglomerações externas e nos locais semiabertos está proibido no estado de Pernambuco. E para nossa felicidade, essa questão foi levada até o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco estava correto e por isso que a medida está mantida até hoje. Até o do Ceará imitou, não foi? Certamente, nós recebemos essa notícia de que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará também, copiando aqui exitosamente a nossa decisão, implantou lá no Ceará. Ô, doutor Carlos, o eleitor pode usar a camisa de candidato? O eleitor, a lei permite que ele individualmente, de forma silenciosa, ele possa se dirigir à cabine de votação com vestido, vamos dizer assim, com o número do candidato, o nome do candidato, com a cor do partido, ele pode fazer isso. O que não é permitido pela lei é a aglomeração ou fazer campanha política, ato de propaganda, isso não é permitido pela lei. Mas se ele individualmente se dirige à cabine, identificando-se como eleitor de determinado partido, isso é possível. O que não pode é fazer propaganda. E o santinho? Pode distribuir santinho? O santinho é proibido. É proibido o santinho? É proibido porque é uma maneira de fazer propaganda no dia eleitoral. A propaganda só vai até o dia 12 de novembro, até a meia-noite. Então, de maneira que todas essas panfletagens que nós assistimos por aí, e o chão fica coalhado de santinhos, de propaganda, de papel, com propaganda, isso é proibido. Se houver vamos dizer assim, uma fiscalização, uma denúncia nesse sentido, pode haver até prisão em flagrante e essa pessoa que estiver promovendo esse ato ser presa. Em flagrante pode ser preso. Nesta campanha, doutor Carlos, teve muitas denúncias de irregularidades? Vocês julgaram muita gente? Julgamos muitas, inclusive com chamada propaganda extemporânea, ou seja, aquela que é feita antes do período permitido oficialmente. Julgamos vários recursos nesse sentido, dos candidatos que violaram a lei, que faziam esse tipo de propaganda sem estar no tempo permitido oficial. Houve muita aplicação de muita multa nesse sentido, muitos candidatos foram multados, de maneira que o Ministério Público Eleitoral, os juízes eleitorais estão atentos para isso e o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco também. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o desembargador Carlos Moraes, que é o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Doutor Carlos Moraes, Pernambuco tem 6 cidades que podem ter segundo turno. Nem todas terão, mas algumas vão ter. Quer dizer, o trabalho dos senhores no Tribunal Regional Eleitoral já começa segunda-feira, né? Exatamente. Recomeça. É verdade. Nós vamos ter, com possibilidade de segundo turno, são aqueles municípios que têm acima de 200 mil eleitores. São Recife, Olinda, Paulista, Caruaru, Petrolina. Nessas cidades, aquele candidato que não atingir no primeiro turno da eleição metade mais um dos votos válidos, se ele atingir essa marca, metade mais um dos votos válidos, não vai haver segundo turno. Mas se ele não atingir, aí a eleição vai para o segundo turno. É outra estrutura de trabalho, né? É outra estrutura de trabalho, né? Vai ser no dia 29 de novembro, o segundo turno. E o Tribunal Regional Eleitoral vai estar pronto também para poder fazer o segundo turno das eleições. Por isso que na próxima segunda-feira, certamente nós vamos continuar
né, nosso trabalho de mobilização, de manter tudo para poder realizar o segundo turno nas cidades onde houver. Quer dizer, uma trabalheira danada até a eleição de domingo e não vai ter descanso. Não há descanso no Tribunal Regional Eleitoral. É o dia todo, toda hora, chegando os recursos, mandado de segurança, enfim, todas as questões de organização também, porque o Tribunal Eleitoral ele não julga apenas, mas ele organiza toda a eleição. São quase 3.500 locais de votação que nós vamos utilizar, prédios públicos, prédios particulares. São quase 19 mil urnas, sessões eleitorais onde vão funcionar as cabines de votação. São cerca de 6 milhões e 700 mil eleitores no estado. São 184 municípios onde vai ocorrer eleições, de maneira que toda essa organização, distribuição dos kits de higienização, a logística toda, a remessa das urnas para cada município, tudo isso é muito trabalhoso, João. E esse trabalho gigantesco de informática para apuração, está pronto também? Também pronto. Nós temos uma Secretaria de Tecnologia da Informação que está preparadíssima para isso, né? É ela quem cuida de averiguar se as urnas estão preparadas, ela é quem cuida de alimentar as urnas com o nome e o número dos candidatos registrados, ela é quem faz o contingenciamento também no dia da eleição. Pode haver uma urna que não funcione, a gente já tem urnas de reserva, aí então essa secretaria é acionada para substituir as urnas, de maneira que essa preparação toda essa organização, nós estamos 100% nisso. Claro que vai depender de uma série de fatores, mas na opinião do senhor, a que horas o recifense vai saber o resultado da eleição? Pelo menos para o candidato a prefeito. Veja bem, o Tribunal Regional Eleitoral vai repassar esses dados da totalização para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral é quem vai divulgar, é o órgão que vai divulgar, na verdade, a totalização de todos os municípios no Brasil. Eu creio que, como é de praxe, de costume, com 3, 4 horas já vamos saber quem será, né, os candidatos eleitos nos municípios. Doutor Carlos, eu tenho uma curiosidade. Qual é a diferença de voto nulo e voto em branco? Esses são votos que não são considerados válidos. Só os votos que são dados aos candidatos que são considerados para efeito de contagem. Por isso que na eleição, por exemplo, para o segundo turno, são excluídos da contagem os votos em branco e os votos nulos, porque eles não são contados validamente para fazer. Porque o nulo é que ela bota lá na urna, branco, né? E o nulo é que ele faz errado. Nulo ele faz errado, digita errado e é considerado nulo. E o branco tem lá uma tecla que é uma opção para ele. Se ele quiser, ele bota branco. No começo da semana, o tribunal teve um probleminha, que um dos candidatos a prefeito do Recife renunciou. E aí o nome dele vai aparecer na urna? A essa altura não é mais possível substituir o nome dele na urna, porque as urnas já foram programadas com bem antecedência, a partir do registro da candidatura desse candidato, aí tem lá o número dele e o nome. A essa altura não é possível mais a gente pegar todas as urnas para reprogramar. Então vai constar lá. Quem votar nele será um voto inválido. Agora, como é que o desembargador vota? Ele vai lá O desembargador vota normalmente como qualquer eleitor. Eu mesmo vou me dirigir à minha sessão às 7 horas da manhã, que eu vou ter que fazer um plantão depois. Todos os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral ficarão de plantão na sede do tribunal e todos eles vão, com antecedência, logo no início, votar, né? E depois se dirigir para a sede do tribunal. Mas nós vamos votar normalmente. E é obrigado a votar, né? É obrigado a votar, porque no Brasil o voto é obrigatório. O voto só é facultativo para os maiores de 70 anos de idade, aqueles que são eleitores entre 16 e 18 e os analfabetos. Esses são considerados votos apenas facultativos. Os demais que não estão nessa regra é obrigado a votar, sob pena de sofrer sanção. Por exemplo,
não pode depois regularizar o passaporte, não pode até receber vencimento se for funcionário público, não pode tirar um empréstimo oficial num banco como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, que são bancos oficiais, etc. A nossa última pergunta. Este ano é mais fácil você justificar a ausência, né? É mais Pode fácil. ser pelo celular. Pode ser pelo celular, pelo aplicativo que eu torno a dizer, que chama-se e-Título, é fácil de baixar, a pessoa pode justificar lá, ou presencialmente na sessão eleitoral, em qualquer sessão eleitoral, ou então no aeroporto dos Guararapes ou na sede do Tribunal Regional Eleitoral, na Rui Barbosa. Nós queremos agradecer ao doutor Carlos Moraes. Então, está dando todas as informações e agora é a hora do eleitor ter bom senso e votar naquele que vai lhe representar melhor. Amanhã, a partir das 7 às 17, em todo o Brasil, nós vamos ter eleição para a escolha dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.